todas as perdas auditivas são iguais ou existem diferentes tipos de perda auditiva? Perfeito. Então, assim, existem diferenças, tá? E essas diferenças estão no funcionamento do órgão da audição. Então, primeira coisa é entender. O som é uma vibração, tá? O nosso ouvido, ele vai ser especializado em transformar vibração em estímulo elétrico, que o cérebro consegue processar, que ele consegue entender. Então, você pode ter... O primeiro tipo de perda é quando você não consegue que essa vibração chegue no ouvido. Então, poderia ser desde uma rolha de cera, um fone, eu tampar meu ouvido, eu estar com otite. Então, simplesmente o som não chega, ele chega mais abafado. Então, essas perdas, normalmente, se você aumenta o volume, você entende perfeitamente. A única coisa é que ficou mais abafado, tá? Quando você tem uma alteração do órgão da audição, então a vibração chega igual, só que o órgão da audição tem mais dificuldade em transformar essa vibração em estímulo elétrico, aí muda um pouco, porque muitas vezes não adianta você só aumentar o volume, tá? Muitas vezes você aumentar o volume incomoda mais, que é aquele idoso que está, por exemplo, numa festa, por mais que ele escute baixo, o som alto da música irrita ele, incomoda, tá? E é por isso que você vai fazer uso de um aparelho auditivo, tem um certo limite que você pode aumentar do volume do aparelho. A partir dali vai ficar desconfortável, tá? A gente chama esse tipo de perda de neurosensorial. A gente caracteriza em três tipos. Sim, essa primeira que eu falei, a condutiva, essa neurosensorial. E existe uma alteração que seria de processamento, tá? Então, a informação elétrica chegou para ser processada no cérebro, só que o paciente já tem uma dificuldade, uma demora para processar. Isso acontece principalmente naquele exemplo que você falou assim, um senhor de idade que já está faz tempo sem ouvir. Então, essa capacidade do cérebro em processar começa a diminuir. E aí o que vai acontecer? Você coloca o aparelho e ainda assim ele não rende o que ele deveria. Então parece que demora, se você dá informação muito rápido, ele não processa. E como é que a gente faz para evitar isso? Precocemente, exercitando essa parte cerebral, é você estimulando. Por isso que esse período que você falou de atraso no tratamento... Não é o diagnóstico, né? Não é que ele necessariamente vai... A audiometria, eu vou ver valores menores. Só que na prática, com o rendimento, vai ser tudo mais difícil. Você vai precisar fazer uma terapia auditiva. Que o que acontece também, que eu acho que é importante a gente deixar claro, que existem os graus, né? Então, cada um vai ter um impacto. Então, quem tem uma perda auditiva de um grau leve, vai ter um impacto totalmente diferente de quem tem uma perda auditiva de um grau profundo. Exatamente. Né? Então, dependendo do grau, e quando você faz a avaliação e você consegue identificar precocemente isso, os impactos são muito menores.